Treinamento Conexão e Essência, módulo 1. Perfume, cérebro e decisão. Aula 1. Como as pessoas decidem a compra de um perfume. Nesse conteúdo, eu vou te mostrar o porquê o perfume não é escolhido de forma puramente racional e o porquê uma abordagem técnica muitas vezes não sustenta a sua venda. E principalmente, qual o seu papel como vendedor especialista nesse processo de decisão do cliente. Nessa aula, eu não vou te ensinar a vender, mas eu vou te dar uma base cognitiva para o restante do conteúdo desse treinamento. Antes mesmo de falar sobre famílias olfativas, notas ou até mesmo técnicas de vendas, eu preciso que você entenda algo fundamental da perfumaria: como as pessoas decidem a compra de um perfume. E isso é importante porque o perfume não é escolhido da mesma forma que qualquer outro produto que você possa vender, como um computador, um celular ou até mesmo algo que você vai comer no seu almoço. Essas são decisões onde o racional impera muito mais do que o emocional. Com o perfume, isso já não acontece. Com o perfume, você tem um produto que ele é extremamente sensorial, o que significa que ele ativa a percepção emocional do cliente e principalmente memórias afetivas. E isso acontece antes mesmo que ele racionalize a respeito do perfume. Esse processo dura apenas 1 segundo. É necessário apenas 1 segundo para o cérebro decodificar o perfume. O cheiro gera sensações, e as sensações geram associações a algo que o cérebro entende. E essa associação influencia a escolha desse perfume, a decisão de compra do seu cliente. E justamente por isso, muitas vezes um cliente sente algo a respeito de um perfume, mas ele não consegue explicar racionalmente aquilo, porque a razão dele ainda está processando aquela fragrância. E o erro mais comum que eu vejo vendedores fazerem é quando o vendedor começa a explicar a parte técnica do perfume sem nem mesmo entender qual a conexão emocional que esse cliente está fazendo. De nada adianta você racionalizar a venda de um perfume se ele ainda não processou as sensações que ele tem com aquele perfume que ele experimentou. Mas veja, isso não invalida e não tira a necessidade de você conhecer a parte técnica do perfume e de usar essa parte técnica. E nós teremos vários conteúdos sobre isso. Mas quando você utiliza a técnica sem o emocional, você não consegue se conectar com o cliente. E é isso que eu quero que você leve em consideração em todo o conteúdo desse treinamento. Sempre associar a parte emocional com a parte racional. Agora, qual que é o seu papel como um especialista em vendas de perfume? O seu papel é entender duas coisas. Primeiro, entender o produto. E segundo, entender o processo de decisão do seu cliente. O que vai fazer o seu cliente tomar a decisão de comprar ou não o perfume que você está oferecendo. Em outra aula, nós vamos falar sobre os perfis comportamentais de algumas pessoas e você vai entender com mais propriedade o que eu quero dizer sobre isso. Mas aqui nessa primeira aula, eu quero que você entenda que tem momentos que você vai apresentar informações racionais e momentos que você vai atuar somente com o emocional do seu cliente. E você vai conduzir isso de forma com que o cliente tenha sempre uma experiência com o produto que você está demonstrando. E é aí que está a diferença entre um vendedor comum de um consultor especialista em perfumaria. Porque você vai saber exatamente qual o momento de você apresentar a parte técnica, que influencia no racional do cliente, e qual o momento de você conectar a emoção desse mesmo cliente. Durante todo esse treinamento, você vai aprender técnicas, linguagens, comunicação, a ler o seu cliente e principalmente estratégias que você vai usar na hora da venda. Mas nada é mais importante do que o fato de que a decisão do cliente acontece pelo emocional e não somente pelo racional. Porque sem entender isso e sem aplicar isso, você só está fazendo uma tentativa de venda e muitas vezes você vai falhar nela. Então, nessa aula, o objetivo foi organizar o seu entendimento com relação a essa questão que é tão importante, que o cliente não compra perfume apenas pelo racional, mas sim pelo emocional. No próximo conteúdo, nós vamos aprofundar como que o cérebro percebe o cheiro e o porquê o nosso olfato tem um papel tão importante e forte relacionado às emoções e à memória do seu cliente. E aí, você gostou desse conteúdo? Se gostou, deixa um comentário aqui na plataforma. Caso não tenha lugar para você comentar aqui, vai lá nas minhas redes sociais, vou deixar aqui o cardzinho para vocês acompanharem, se você ainda não me segue. Vai lá e deixa um comentário, manda uma mensagem. Se você tiver alguma sugestão, alguma opinião que você queira agregar, deixa lá para mim que com certeza eu vou levar em consideração para próximos treinamentos ou até mesmo a revisão desse conteúdo. Meu nome é Rosimeire Espanholeto e nos vemos na nossa próxima aula.